entrando em greve. Pelo amor de Deus, Otávio, não me vinha com confusão de novo, Otávio. Um filme de Leon Hirschman, da peça de Gianfrancesco Guarnieri, uma obra-prima do teatro brasileiro. Preocupado por causa da criança? Palavra, Tião, eu sou capaz de entender. Eu só não quero que você case por obrigação. Não é nada disso. Essa questão lá da fábrica, esse negócio de greve, sempre dá bolo. Greve geral, foda! Eles não usam black tie. Com Fernanda Montenegro, Gianfrancesco Guarnieri, Carlos Alberto Richelli, Beth Mendes, Milton Gonçalves, Francisco Milani, Anselmo Vasconcelos, Renato Consorte, Rafael de Carvalho e mais Fernando Ramos da Silva, o Pichote. Isso aconteceu lá na virada dos anos 70 para os 80, em outro lugar. Hoje, como é que tá? Ou como é que é a história disso aqui perto da gente? Para falar um pouquinho disso, eu convidei o Ricardo. O Ricardo pode falar um pouquinho como é que é a nossa realidade, como é que é a história de movimento sindical aqui em Tubarão. Sou Ricardo, sou acadêmico de Direito e estou no Sindicato Comerciário, funcionário da empresa Angelone e diretor do sindicato há 9 anos. Então, acho que ali retrata a efervescência do movimento sindical no Brasil, que se deu em torno dos anos 70 até 80. Né? Politicamente, na história do nosso país, se atribui, inclusive, a abertura política, né, de 85 ao movimento sindical. Era o único movimento organizado que fez um enfrentamento mais incisivo. Né? Claro que ele resultou de vários outros movimentos, movimento estudantil, o próprio movimento pela reforma agrária estava dentro desse contexto, mas foi um movimento sindical que conseguiu capitanear, né, no final dos anos 70, essa luta, essa resistência, né, até porque estava se transformando aí o mercado de trabalho, principalmente no nosso país, os grandes centros se construindo e se consolidando naquele momento, e tendo as grandes greves. Hoje em dia os sindicatos, eles são muito diferentes. Ali não aparecia o sindicato, não aparecia reunião nenhuma. O sindicato dessa época para o de hoje é bem mais organizado, ele tem uma ação mais efetiva, consegue conscientizar mais os trabalhadores, consegue se impor mais contra os patrões, ou ainda está... Como é que é hoje? É bastante difícil fazer essa relação. Assim, se tu pegar na questão de institucionalização do movimento sindical, ele é muito mais organizado. Naquela época ali do filme não podia ter sindicato, por isso que eles estavam saindo da ditadura, né, estavam entrando aí. Até aquele momento o trabalhador era proibido de ter sindicato. Né? Os sindicatos só foram criados oficialmente no Brasil depois dos anos 80. Eu acho que hoje se tem uma estrutura organizada, com mais facilidade, com mais possibilidades inclusive, porém uma consciência muito, assim, extremamente destruída, deturpada e muito mais difícil de fazer a luta e a resistência nos dias atuais. É simples, quais são as grandes greves que aconteceram nos últimos 10 anos? Falar um pouquinho então do Leon Hirschman aqui. Ele começou na época ali dos anos 50, que era toda uma agitação mundial, na verdade, em torno disso, em relação a essas questões sociais e tal. Era o final, acabou a Segunda Guerra, depois os países começaram a crescer de novo tal, e começou a se discutir essas questões. Eles tinham um grupo chamado CPC, que é o Centro Popular de Cultura, que era ligado ao UNE na época, e que eles pretendiam criar uma arte popular revolucionária. Eles se juntavam cineastas e pessoal da literatura, pessoal das artes plásticas. Eles tinham essa preocupação de criar uma arte que fosse possível desalienar a população, assim, o trabalhador. O que é desalienar? O que é um indivíduo alienado? Na construção teórica ortodoxa, seria aquele que não se vê no resultado do seu trabalho, que era como acontecia antes da Revolução Industrial. O artesão, ele fazia o seu trabalho, fazia lá, sei lá, uma bacia, ele sabia, essa bacia fui eu que fiz. Depois da Revolução Industrial, o trabalhador começou a fazer uma parcela do trabalho. Ele ia lá, apertava o parafuso, fazia ele, depois ele passa na frente de uma loja, vê um televisor, ele não se reconhece naquilo, ele tem que pagar aquilo, ele nem sabe que foi ele que fez, quem é que fez aquilo. Ele só está vendo parafuso ali. Isso seria alienação no conceito ortodoxo. Ampliando isso, seria todo aquele que não tem conhecimento da realidade. O alienado. O que é o alienado? Louco, né? O louco é aquele que não sabe, tem uma percepção totalmente equivocada da realidade. Uma pessoa que, por exemplo, diga
Perguntar como é que é o mundo. O mundo é um lugar feliz, tá tudo muito certo, não tem guerra, todo mundo ganha bem, não existe doença. Esse cara é um cara alienado, ele não conhece a realidade. Então, esse tipo de arte desse pessoal, dessa galera dos anos 50 e 60, que durou pouco, porque em 64 veio a ditadura e acabou com tudo, ou pelo menos dificultou bastante, era nesse sentido, de uma arte que fosse desalienar a população. É uma discussão até hoje isso. Que a arte tem alguma obrigação social? Não necessariamente, a arte não tem que ter obrigação, mas é uma opção deles que tem. Uma opção, uma contribuição com a humanidade, enfim. Até na época da ditadura mesmo, podia fazer filmes políticos, mas tinha que ser mais alegóricos, assim. Os sentidos, eles eram entendidos por alguns, né? Mas não era um discurso direto como esse filme aí, né? O Deus e Diabo, o Terra em Transe, os fuzis, são todos políticos em plena ditadura. Só porque era arte, então a arte deixava o povo não entender, então eles deixavam fazer, sabe? Nem todo filme saía, nem toda sequência saía também. E de fato, o cinema novo, ele tinha muito esse problema de querer fazer esse tipo de arte, mas que de repente é uma arte que o povo nem via ou não entendia. E aí esse caso, que vamos chamar de um cinema novo tardio, talvez, uma experiência que eles queriam ter feito e que não deu muito certo, esse foi um filme que teve sucesso popular, foi consagrado pela crítica, ganhou prêmio pra caramba, e ainda teve essa consciência ideológica, teve esse papel de politizar. Então acabou assim em grande estilo, né? O pai do Tião falou que o direito de greve era um direito do trabalhador e que era um direito de luta. Acho que foram essas as palavras que ele usou. Mas o filme, ele é anterior a 88, né? Sim. Isso. Porque ainda não era legalizado, no caso da greve. Proibido. O direito... anterior é um direito aceitável. Exatamente, a questão dos direitos, os direitos eles existem independente de ser concedidos, né? Aquele direito universal, digamos assim, né? Que tinha, mas realmente é uma visão que eles tinham, é um direito que eles têm que conquistar, na verdade, eles têm o direito e não é reconhecido, eles querem que seja reconhecido aquele direito pelo Estado. É uma visão, no curso de Direito a gente tem umas discussões a respeito do direito natural versus o direito positivado e tal. Nem norma e lei. Meio que seria uma norma, né? Direito à vida, vamos dizer. Isso. É nessa lógica. Alguém mais quer dar algum relato? Tem uma questão que eu sempre me coloco, assim, quando a gente pensa, principalmente vendo esse filme, assim, a gente fica com isso na cabeça, né? Que é, hoje, de uma forma ou de outra, se mascaram várias coisas, mas o direito de greve não é tão um direito de greve assim, né? O direito teu de horas trabalhadas por semana, sei lá, não sei o que, também nem sempre é o que se diz, né? Tipo assim, já ouvi vários relatos em vários lugares de funcionário que é obrigado a bater cartão e continuar trabalhando, né? Ou o cara ir lá, faz a greve e tem que pagar as horas depois, sabe, se compensar. Né? Assim, são coisas que a gente fica com essa ideia, né? Como consegue, né, esses patrões mascarar ainda algumas coisas e através do medo, da ignorância também de várias coisas, consegue continuar, na verdade, seguindo a mesma lógica, assim, né? Que é trabalhar mais e ganhar menos, né? Então a gente tem um blog, tem o Orkut, tem Twitter, tem todos os fóruns, ferramentas da internet. Tem uns caderninhos aqui. Muitos depois, estruturando. Eu quero te mandar. Então era isso, pessoal. A polícia chegou, você sai de perto, viu, Otávio? Não vai bancar o valente lá, não. Não precisa se preocupar, não. Tá com o endereço aí? Que endereço? Que endereço, Otávio? Daqui. Se te acontece alguma coisa, a gente sabe logo. Eles não usam black tie.